fala dele é igual. E o último encontro foi direto com Jesus. Quando eles vinham trazer o Jesus, Pedro estava parado. E aí quando Jesus chegou diante dele, alguém olhou e disse, olha aí, eu não falei que esse homem estava junto com ele? Vê que eles são igualzinhos. E Jesus olhou do olho de Pedro, porque Jesus havia o avisado, dizendo assim, Pedro, você vai me trair. Antes que o galo cante 3 vezes, essa madrugada você vai me trair. Então, Jesus olhou dentro do olho de Pedro assim, esperando a resposta de Pedro. Ou dizendo para Pedro, Pedro, ou você me nega, ou você vai morrer comigo. E você não pode morrer comigo. Você só tem uma saída, me negar. Jesus olhou para ele, ele disse, não conheço esse homem. Nunca vi. Coragem, muita coragem de Pedro, irmãos, olhar para Jesus, no olho de Jesus, e dizer assim, nunca vi esse homem. Só Pedro teria essa coragem. Pedro caminhou sobre as águas. Só Pedro teria essa coragem. Nenhum outro discípulo teria essa mesma coragem. Pedro olhou para Jesus, disse, não conheço, e já saiu. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Porque Jesus disse para ele, você vai me negar. Ele disse, todos podem te negar, mas eu vou contigo até a morte. Disse, Pedro, é hoje que você vai me negar. Tinha como fugir. Enfrentar uma... Mesmo no calço aí do pastor Pedro, o que seria que levou a Eva, quando não seria ambição, porque o Satanás falou para ela, sereis como Deus. Mas é o quinto sentido. O quinto sentido, o desejo de tocar o fruto para ser como Deus. Foi o quinto sentido aguçado. Porque se eu pego o fruto, eu vou ficar como Deus. Está na mesma. Sim, sim. É o desejo de ser ou de ter, o desejo de possuir, sabe? Isso é ambição, né? A ambição. Ambição. Entendeu? Então Pedro ele negou Jesus, porque era necessário. Era necessário, aquele momento era necessário. Como aquele momento era necessário curar a orelha do servo do sumo sacerdote, que o nosso irmão, foi o senhor que disse, né? O senhor que disse. A orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco, foi necessário curar a orelha dele, porque o sacerdote não podia ter defeito físico nenhum. Daí o futuro dele era ser um futuro sacerdote. Então, quando nós olhamos isso, nós deixamos de entender que o nosso conflito, às vezes a pessoa diz, não, o primeiro conflito é interno. Não, o primeiro conflito é celestial. É o convencimento. A batalha do inimigo para te convencer, e a batalha de Deus, dos anjos de Deus, para te convencer também. Então, na realidade, nós estamos no meio de um fogo cruzado, né? Nós temos a tricotomia humana, somos formados de corpo, alma e espírito, correto? E o desejo de Deus é ter a alma do homem. O desejo de Satanás é possuir a alma do homem. Porque a Bíblia diz que todas as almas são de Deus, né? Então, ter e possuir é diferente, né? A palavra ter quer dizer, já é minha, eu quero conservar para mim. A palavra possuir não é minha e eu quero para mim. O diabo, ele quer possuir a alma do homem. Por isso que o diabo trabalha com possessões, né? Ele trabalha com indução, possessão, e aí demonização, e aí ele vai indo. Tá certo? Esse é o conflito na vida do homem. E a nossa desvantagem, irmãos, é muito grande. Porque tanto do lado para Deus como do lado do inimigo, nós temos uma grande desvantagem. Porque somos terreno. E ambos são espirituais. E aí você vai lutar contra espírito, você não vê. Eles estão aqui. Mas cadê eles? Como eu vou guerrear com eles? Como eu vou me defender deles? Que arma eu tenho que usar? O que eu tenho que fazer? Eu não tenho arma nenhuma. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Efésios, ele diz, olha, as armas das vossas milícias não são carnais, são espirituais. O escudo da fé, né, o capacete da justiça, a espada do Espírito, nenhuma dessas armas você vê.
Você pode até usar algumas, né? A gente usa muito em batalha espiritual, você usa as indumentárias, né? Ou seja, as ferramentas, ou toda essa palavra que está escrita, você usa para mostrar. Não é uma coisa visível. Eu tenho lá na igreja escudo, espada, flecha, eu tenho, porque são armas espirituais. Eu uso as naturais para a pessoa ter a capacidade de entender mais fácil. Porque não é a visível, é a invisível que você usa. A armadura não é a visível, é invisível. E há muitos irmãos que não tem a cobertura dos céus. Começa pela base, né? Muitas vezes a missionária, ela vai sair para ministrar, aí ela não pede para o marido dela. Ela esquece que ela tem um cabeça. Não, eu sou missionária, eu sou mulher. Cadê a missionária? Ali. Ela vai dizer, sou missionária, eu já vi a aliança na mão dela, é casada. Ela não é casada? Eu vi a aliança. Aí, se ela levantar a mão, você ouve. Aí, ela vai dizer assim para o marido dela, olha, me convidaram para pegar na igreja, eu estou saindo. Não, você não vai. Eu estou saindo porque eu sou mulher de Deus, me convidaram, eu não posso atrasar a obra de Deus, eu tenho que fazer a obra de Deus. Opa, pera. Está fora de ordem. Ela tem uma cabeça. Pelo menos quando ela casou, ela tinha uma cabeça. Se ela for ministrar na minha igreja, eu chegar lá e eu dizer para ela, missionária, seu esposo consentiu que a senhora viesse? Olha, apóstolo, foi uma luta para sair de casa, ele não queria, eu digo, minha querida, quer ficar no culto, fica, mas hoje tudo ministra. Sem a bênção do marido. Não interessa que o marido é um cachaceiro. Sem a autoridade do marido, vai trazer maldição para a minha igreja, para o meu povo. A palavra que vai sair da boca dela não vai surtir efeito. Por quê? No mundo físico ninguém viu. Mas no mundo espiritual, irmão, já está marcado. O inimigo, Satanás, a Bíblia diz que Satanás é nosso adversário e 24 horas ele corre. Ele já não é nem tanto adversário, é um promotor de justiça, né? Promotor de justiça é fazer você ir para a cadeia. A função do promotor de justiça, em todo o tempo, é condenar você. Ele está sabendo que você está certo, ele te condena, ele quer pôr você na cadeia. Por isso que você tem um advogado de defesa. O advogado de defesa luta contra o promotor de justiça. Porque pelo promotor, você pisou no júri e ele diz, está preso. Põe na cadeia porque fez errado, tem que ir preso. Se não é o advogado, irmãos, de defesa, já era. Só você e o promotor de justiça, cadeia. Nem vai para o julgamento porque você vai para a cadeia. Porque a função dele é pôr você na cadeia. E o advogado, irmão, desculpe, o diabo, ele é o promotor de justiça. Porque ele faz você errar aqui, faz nós errarmos, e o caminho dele ele já sabe. Direto diante do trono de Deus, porque a Bíblia diz que ele vai diante do trono de Deus, sim. Essa história de casal é bem complexa, assim, porque muitos hoje em dia estão pagando preço porque deixam de viver a concordância. E o que acontece? Se a Bíblia fala, né, e Deus ele não pode ir contra a palavra dele, que em Salmo 133, com a união o Senhor ordena a bênção, e o Senhor Jesus falou assim, se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa, eu e meu Pai concordamos no céu. Então como pode o casal, que é uma só carne, viver embaixo de discordância? A bênção fica retida e com isso abre uma brecha onde o inimigo tem legalidade para agir. Aí entra aquela palavra, não dês lugar, não dês oportunidade, não dês legalidade. Porque em Apocalipse fala que aquele que os acusava diariamente diante de Deus já não vai existir mais. Mas isso é quando a igreja subir, porque já está santificada. Claro. Mas antes disso, ele está aqui só ouvindo, observando, captando e entrando nas brechas para agir. E correndo, o diabo é o fofoqueiro, irmãos. Ele faz a macumba dele aqui embaixo e corre lá no céu para acusar. É sério, é sério. É isso mesmo. E muitas vezes nós pecamos ou até falhamos porque nós vemos a igreja em conflito e às vezes queremos apaziguar o irmão esquecendo que não é o irmão. O conflito, irmãos, é espiritual. Aquele irmão, eu costumo ver o seguinte, às vezes
pessoas vão para a igreja, levanta a mão, tá? Aceita Jesus. Então lá atrás ele tinha feito despacho, como é que fala? Feito cortes, né? Colocado sangue de animal, pó de pemba, sei lá, um monte de tranqueira. Ele fez aquelas alianças todas. Fez banho, bebeu sangue de animal, comeu bala de Cosme e Damião e sucessivamente. Tá? Então ele levantou a mão, aceitou Jesus. Amém. O nome dele foi escrito no livro da vida. Tá ok, tá aceitado Jesus. Porém, a brecha que a irmã disse ali, ela continua. Porque dentro dele há uma legalidade do diabo que ele mesmo fez com as mãos. O diabo pediu para ele, vai lá, faz um corte, coloca pó de pemba. Ele foi lá, na época fez um corte, colocou pó de pemba. Bom, por aquele pó de pemba, por que o diabo pediu, irmãos, o sangue? Porque ele sabe que o domínio do homem é só na alma. O corpo para nada serve. É tanto que Deus não importa muito com o corpo. Tem crente faltando pedaços, crente com defeito. Porque o corpo não interessa para Deus, nem muito menos para o diabo. O corpo é um vaso que eles precisam usar. Os dois. Ou Deus ou o diabo. O corpo. Então o corpo não interessa para nenhum dos dois. Não importa o tipo do corpo que ele vai usar. Aleluia! Agora o que importa para os dois é a alma. A alma do homem, sim. A briga dos dois é por causa da alma. Porque a alma domina o corpo. E a alma, com o corpo dominado pelo maligno, vai abafar o Espírito Santo. Vai se tornar uma cadeia para o Espírito Santo de Deus que está no nosso coração. E a alma na mão de Deus vai dominar o corpo e vai abrir um largo caminho para o Espírito Santo se manifestar na nossa vida. Então, quando nós vemos pessoa que aceita Jesus e depois ele fica na igreja, batizado com o Espírito Santo, recebe unção e um monte de coisa, mas de vez em quando manifesta na pessoa. A pessoa tem aquela manifestaçãozinha. Eita, ó, não sei, estou sentindo um negócio aqui, dali a pouco acontece aquele negócio ruim que a pessoa está sentindo. A pessoa diz, olha, Deus revelou para o irmão. Nem sempre é revelação. Muitas vezes a entidade que manifestava nele ainda tem domínio porque ele não fechou as brechas. Como que se fecha as brechas, irmãos? Fazendo a quebra de maldição e a quebra de vínculo. Quebrando o vínculo. Qual o vínculo? O vínculo que você tinha no passado. Você aceitou Jesus, mas não desfez o vínculo. O vínculo continua. O maligno sempre vai ter poder. Você já viu uma coisa bem de plástico? Uma coisa comum. Você vê gente de todas as idades, ele vai conversando com você, tá, uma conversa séria. Aí dali a pouco começa aquele negócio irritante. Começa a fazer aquela vozinha de criança, sabe? Mexendo no olho da gente. Aquela atitude de criança. Por quê, irmão? Lá no passado, ele comeu alguma coisa consagrada a Cosme e Damião. E essa entidade tem domínio ou direito legal no corpo dele, dessa pessoa. Por isso, de vez em quando, ele manifesta aquela linguinha de criança, sabe? Aquele jeitinho de criança, aquela brincadeira irritante, que dá vontade de ser, oh, irmão, para, irmão. Ah, você já tem idade. Mas não adianta você falar, porque é a chamada possessão. Não é uma demonização, é diferente. A pessoa estar endemoniada é uma coisa. Estar possuída é outra coisa. E ter uma possessão é questão de 1 minuto, 3 minutos. É igual a saudação, né? Por isso que é saudação. A saudação ela vai até 3 minutos. Uma possessão também é até 3 minutos. É uma contrária da outra. Saudação é uma possessão. Qualquer um de nós podemos sofrer uma possessão se não tiver a quebra ou a ruptura da aliança, do vínculo do passado. Eles passam a ter domínio por causa da brecha que a missionária disse. Qual que é a brecha? A brecha é o vínculo que tínhamos lá atrás. Você não quebrou aquilo. O que acontece, irmãos? Olha, às vezes a pessoa casa. O homem, quando estava no mundo, ele saía com homossexual. Tinha várias relações com homossexual. Saía com prostituta. Ele fazia aliança de alma. Em todo o ato sexual, por isso que o casamento é com 3 etapas, né? Ele casa no civil, que é a lei da terra. Ele casa na igreja, que é a bênção do altar.
Mas o casamento só vai consumar na cama. No primeiro ato sexual, faz a ligadura de alma, foi o que a missionária diz. Se são uma alma só, é um corpo só. Quando é que se torna um corpo? Só após o primeiro ato sexual. Aí se faz as rupturas de microvasos e a alma de um liga na alma do outro e pronto. São 3 etapas do casamento. No caso de 2 vezes, cartório e igreja. Precisa finalizar. O casamento é consumado na cama. Tá certo? Então, quando se faz isso, muitas vezes o homem ele tem hábito de sair com vários tipos de pessoas. Ou teve várias mulheres. Por isso Jesus perguntou para aquela mulher, né? Mulher, vai lá e traz o teu marido. E ela disse assim, eu não tenho marido. E Jesus disse, não, você teve 5. Aquele era o 6º. Você teve 5. Vai lá e traz o que você tem agora. Ou seja, traga o 6º. Jesus não condenou aquele casamento, né? Como muitos de nós, né, queremos ser santos. Oh, irmão, você está saindo com várias mulheres, está casando com várias mulheres, agora você quer casar com essa. Ele não quer aceitar a vida. Como aceitar a vida dele? Porque a palavra de Deus, sendo chamado escravo, a palavra te liberta. A palavra te liberta. Vamos acertar a vida daquele irmão então? Ou daquela irmã? Vamos acertar a vida dele? Ele quer casar agora. Ou ela quer casar agora com esse que está. Vamos casar, pronto, está feito. Esquece o passado, irmão. Você fez a coisa certa agora. Sabe? Então, às vezes a pessoa fez muita aliança lá fora e ele vem para a igreja. Aceita Jesus, arruma um casamento, casa, amém, está casado. Mas aqueles demônios da cama do motel, do carro dele, aqueles demônios que agiam naquelas outras mulheres, viu a vida de Salomão? Muitos dizem assim, não, Salomão, eu queria ser igual Salomão. Salomão teve sabedoria, teve riqueza, o que ele disse no final da vida dele? Tudo que eu tive não passou. Vaidades de vaidades. Tudo vaidade. Salomão foi um homem excelente financeiramente e sábio. Porém, irmãos, ele sofreu o contraste. Sofreu o que o pai dele plantou. O que Davi plantou com Betseba. Ninguém lembra dessa história, porque quando Davi caiu com Betseba, pecou com Betseba, Deus apareceu, veio o profeta, né, na casa de Davi e disse assim, olha Davi, como eu prometi o trono para a tua geração, eu sou Deus, não vou tirar o trono da tua geração. Eu prometi, está prometido, não vou tirar o trono. Porém, a minha espada não sairá da tua casa. Depois daquele dia, irmãos, até a geração para nascer Jesus, que foram 14 gerações, até nascer Jesus, ninguém da casa de Davi, ou descendentes de Davi, irmãos, foi feliz. Porque foi uma promessa de Deus. A minha espada não vai sair da tua casa. Quer sabedoria? Eu te dou. Quer dinheiro? Eu te dou. Mas quantas mulheres Salomão teve? Quem introduziu os deuses, irmãos, dentro da nação de Israel? No Egito, em cada esquina tinha um deus. As mulheres de Salomão e as concubinas, cada uma delas transformava a vida de Salomão, dizendo assim, mas você me ama. As mulheres têm essa manha, né? Ela pega o nosso cartão, ela vai lá, gasta tudo o nosso cartão, aí à noite faz aquela janta bonita, né? E põe aquela mesa. Aí você chega em casa, você fica até olhando assim, nossa, vai vir visita em casa? Não, amor, eu preparei para você. Aí você bobo, né? Toma banho, troca de roupa, senta. Quando você começa a comer, diz, amor, tem um negócio para falar para você. O que é? Hoje passou um homem aqui e tal, ou então eu fui no shopping, eu gastei tanto. Mas você já está comendo. Já era. Já era. A mesa está feita, está preparada, já era, perdeu. Não tem mais o que dizer. Entendeu? Então, a mulher tem essa manha. Ela tem essa sabedoria, essa prática. Entendeu? E muitas vezes o homem, ele não consegue fugir da situação. Ele não consegue sair fora da situação.
Pode atender o teu telefone, eu ver o que é. Se for alguma coisa, se estiver esperando, pode atender, mas lá fora atende, senão desliga. Glória a Deus. Então, quando nós olhamos para esse princípio, irmão, nós esquecemos que o diabo, ele faz exatamente isso. O diabo, ele diz assim, olha, eu vou te levar para... Deus diz assim, desculpa, não, Deus diz assim, eu vou te levar para os 4 cantos da terra. E o diabo está ouvindo. O diabo sabe que vai levar você para os 4 cantos da terra. E o diabo diz, vou ver onde ele vai. E aí aparece o convite. Olha, você vai para a Iugoslávia. O diabo diz, ele vai para lá. O diabo vai na frente, prepara uma mesa para você. Quando você chega, você diz, é Deus puro. É Deus, eu estava no Brasil, rapaz, estou aqui, isso é Deus. Será que é Deus? Nem todas as coisas que... Pode dizer, Dentro desse contexto, pastor, às vezes o próprio Deus nos imita até sinais. Quando a gente vai observar na Bíblia Sagrada entre Judá e Tamar, né? Sim. A Bíblia diz que Isso. Tamar, ela se disfarça, tira sua roupa de viuvez, coloca uma roupa de prostituta e ela vai pedir sinais para Judá, que é o quê? O selo. Ele nem percebe. Sim. Vai pedir o cajado e o lenço. A gente for olhar em 1 Reis, o que Deus fala sobre aquele profeta quando ele vai profetizar junto ao altar, e Deus disse, tu vai pelo caminho, Deus falou com ele. Então eu penso assim, o que falta é um pouco de ouvir mais a voz de Deus, porque quando ele efetuou toda aquela operação divina, e os filhos contaram, ele disse que o profeta velho correu atrás. E conversou com ele, eu também sou profeta, mas ele estava o quê? Debaixo da autoridade da palavra de Deus. Ele não tinha que dar ouvido à voz do profeta velho. Claro. Então quer dizer, Deus às vezes ele emite sinais para a gente tentar assimilar da onde é esse negócio. Se a gente não tiver o discernimento, a gente cai, que nem Judá caiu. Então foi sinais que a sua nora pediu o selo, pediu o cajado e pediu o lenço. E quem sabia que ele tinha aquilo tudo? Só Exatamente. Que nem a serpente falou de uma coisa que tanto Eva e Adão já sabia. São sinais que eles deveriam correr. Não, o nosso Deus falou que vai comer, mas a pessoa tem que também ficar ligada, né? Porque às vezes Deus emite sinais para a gente ficar atento, discernir o que é o que não é. É muito bem colocado, evangelista. Mas para tudo isso, irmãos, é preciso que, como você ouviu ali o som do chofar tocando a trombeta, eu tenho um chofar desse, às vezes eu olho para a igreja, a pessoa fica olhando e diz, o que é isso? É berrante? Ele não conhece o que é chofar, não conhece o que é buzina, a trombeta de Deus, ele não sabe o que é. Entendeu? Então, muitas vezes, como o evangelista diz, por causa da falta de ciência, a sensibilidade em ouvir a voz, ouvir o direcionamento de Deus. Por que essa falta de ouvir? O nosso ouvido, ele falou aqui, o pastor Pedro falou a respeito da oferta, ele disse, você precisa levar a oferta. Ter costume e hábito de levar. Eu chamo isso como um treinamento. Os cultos são treinamentos. Você precisa ser treinado, o teu ouvido precisa ser treinado para ouvir a voz do Espírito Santo. Senão você não ouve. Você vai ouvir qualquer voz e vai pensar, é a voz de Deus. João 10, né? Evangelho de João 10 diz assim, ó, eu sou bom pastor, ele diz, o pastor conhece a voz das suas ovelhas. E a ovelha conhece a voz do seu pastor. Não dá ouvido à voz de estranho, mas voz tudo é voz. Eu sou maestro de coral, então se nós começarmos a cantar aqui, eu olho assim, eu vejo, eu consigo saber quem é que está cantando errado e quem está cantando certo. A altura da tua voz. Porque o meu ouvido é treinado para isso. O meu ouvido é treinado para isso. Eu ouço muito bem, nessa parte eu ouço muito bem. Então o meu ouvido é treinado para isso. Eu deveria tocar um instrumento muito bem, né? Não toco instrumento nenhum, mas sei a nota que você está dando. Porque o meu ouvido é treinado para isso. A sensibilidade do meu ouvido é treinada para isso. O teu ouvido precisa ser treinado para ouvir a voz de Deus. E não ouvir qualquer voz. Você precisa ser treinado. O culto, irmãos, é um treinamento.
Deus te traz todos os dias para o culto e coloca coisas boas e coisas más diante de você, para treinar a tua sensibilidade, para treinar o teu ouvido, para treinar o Espírito que está em você. Mas você dá lugar para tudo. Recebe aí, irmão. Não é o Espírito de Deus que você recebe. Irmãos, está sentindo aí? Não é Deus e você começa a sentir. Ou então, irmão, você está sentindo aí? Sentindo o quê? Você não está vendo nada e de repente é Deus. Está vendo? Sensibilidade. O crente sentimental não funciona. Crente, estou sentindo, não funciona. Crente sentimental, sabe por quê? Porque são almáticos, são sanguíneos. Eu me engano com o meu sentimento. Eu olho aqui, olha, todo mundo tem cara de santo. Mas eu preciso ficar com você uma semana, sozinho, nós dois, te dar liberdade, deixar você, né, como diz o linguajar chula, né, a pampa, né, comigo. Aí eu vou saber quem é você. Um certo pastor, esse aí nós já vai fechar e já vamos encerrar, porque já vai dar meio-dia. Um certo pastor, ele convidou 5 pessoas para reformar a igreja dele. Não, mas vamos chegar até no anjo mal. E aí, 5 irmãos para reformar a igreja dele, membro da igreja dele. Né? E aí começaram a reformar a igreja, tal, vai da língua de cá, e ficou uma semana, né? E trabalhando, você sabe, você tem que liberdade, né? Ô, traz a tinta, irmão, tá dormindo, irmão, depois do almoço você vai descansar e tal. E aí você começa com aquela brincadeirinha e tal, e vai indo, e o pastor se perde pelo caminho, o membro, né? Ninguém sabe quem mais é quem. No final de semana, ninguém sabe mais quem é quem, porque está tudo igual. Está todo mundo sujo de tinta, sujo de massa, aí fica tudo a mesma coisa. Uma vez esquece de orar, outra vez ora, outra vez não ora. E aí, quando fechou a semana, o pastor disse, irmãos, vamos na padaria. Ah, vamos lá, pastor. Todo dia dizia que passar na padaria. Aí o pastor chegou na padaria e disse, coloca 6 pingas. Aí o cara... Todo mundo sentado. Aí o pastor disse, irmãos, vou no banheiro. Quando o pastor voltou, irmão, cadê as pingas que estavam aqui? Ah, pastor, o senhor pediu, nós já tomamos. Ficou só a sua. Eu disse, não, eu não bebo pinga. Eu não bebo pinga, irmão. Eu pedi a pinga, mas não mandei tomar. Você está vendo a convivência? Quando você começa a conviver com a pessoa, você sabe, aqui eu estou vendo, e você está me vendo. Diz, posso ser uma bênção. É um de Deus. Eu estou vendo vocês, são homem e mulher de Deus. Não, isso é sentimento, é visual. É por isso que os malandros da igreja, irmãos, eles vão na estiga. Terno de 7 mil, camisa de 300 reais, sapato super colorido, certo cabelinho. O meu não dá, né? Porque o meu é duro. O meu já corta desse bem baixinho. Né? O irmão também, o evangelista também. Né? O pastor Pedroso tá com o cabelo rebelde, né? Um monte aqui, outro monte ali. No meio não tem nada. E aí vai. Então, o que acontece? Muitas vezes nós vamos pelo que vemos. Alguns medem a igreja pelo barulho, né? Eita, irmão, o Espírito Santo não está aqui não, porque não tem barulho nenhum, a oração não vai passar do teto. Será? Será que aquele pessoal que está quieto, será que não está no Espírito? Meu Deus. Está orando? Está orando por você que está pregando e você está... irmão, abre a boca, dá glória a Deus. E você está orando, você está pregando aqui, a pessoa está olhando e... Senhor, abençoa teu céu, fala termina. Ele quer ouvir, o ouvido dele está querendo ouvir mais e você... irmão, dá glória a Deus, está com a boca fechada, irmão, com a boca fechada ninguém está no céu. Irmão, dando glória a Deus, você não ouve a palavra que está pregando. Quando encerra o culto com tanta glória a Deus, com tanta língua estranha, você pergunta, você ouviu a mensagem? Rapaz, foi tanta unção que eu nem sei da mensagem. Cadê a estrutura espiritual? Cara, nenhuma. É exatamente o que o inimigo quer. Os satanistas, há 5 anos atrás, os satanistas se reuniram porque a média da igreja, ou a média do cristianismo, há 5 anos atrás, mais ou menos, 4, 5 anos atrás, nós estávamos chegando na média de 33% da população. E isso
mexeu com a cabeça deles. Eles disseram, o que vão fazer para parar esse número de crescimento?